O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 168. Isso é, uma folha? Sim, é um item que remove condições de status. Enquanto o rei da espada examinava a folha da árvore do mundo, ele balançou a cabeça ao ouvir as palavras de Sang Jihan. Então não posso comer agora. Preciso manter essa condição de status. Se for uma condição de status. O status de obsessão. A razão pela qual descobri que Chizuru está vivo é por causa disso. O rei da espada estendeu a mão para baixo. No local que ele apontou, a mansão de Chizuru estava em ruínas. Suponho que seja por essa obsessão que estou aqui. O que você quer dizer? Como você acha que cheguei à mansão de Chizuru tão cedo, mesmo depois de ficar cego? Isso tem algo a ver com obsessão? O rei da espada assentiu. O outro lado está bem, mas minha raiva só aumentou quando olhei nesta direção e, quando cheguei aqui, percebi que era a casa de Chizuru. A obsessão se tornou o pior inimigo de Chizuru. Vamos nos livrar de Chizuru primeiro. Sim, obrigado pela preocupação. Então, Suishi. A espada que carregava o rei da espada virou-se para os escombros que já foram a mansão de Chizuru. Vamos descer. O rei da espada pousou primeiro nos restos destruídos da mansão de Chizuru. O que é isso? Dentro da casa de Chizuru, os servos empregados e trabalhando estavam agachados, tremendo. Curiosamente, apesar da mansão estar quase em ruínas, eles pareciam ilesos. Você está bem? Essas pessoas. Eles estão bem. Sim, não deveria prejudicar civis. Como as 100 espadas que destruíram a mansão protegeram os civis, a situação acabou sendo possível. Entre vocês, não há Chizuru, vá embora. O rei da espada, depois de ler por um momento os gestos do povo, ordenou que saíssem de casa. Obrigado. Vamos rápido. Pensei que fosse morrer. Assim que o rei da espada falou, as pessoas se levantaram apressadamente para sair de casa. Depois de desembarcar da nuvem relâmpago, Seong Jihan observou isso um pouco antes de perguntar a Akari. Akari, há algum lugar para se esconder nesta mansão, mesmo que a casa esteja completamente destruída? Não sinto a presença de Chizuru. Lembro que havia um espaço subterrâneo no anexo onde eram realizados experimentos. Eles tentaram me transformar em um clone lá também. Ok, guie-nos até lá. Entendido. Akari, que já foi editado como clone de Chizuru, guiou o caminho. Seong Jihan e seu grupo chegaram rapidamente à sala subterrânea onde Chizuru estava. Existem múltiplas medidas de segurança. Olhando para a porta maciça e grossa, Akari falou em tom exausto, mas podemos simplesmente decompô-lo. Sim, esse é o método mais simples. Para deter 2 guerreiros de classe mundial, uma porta por si só não era suficiente. Colidir. Depois que a porta quebrou, o que apareceu foi Chizuru, mais uma vez ativando a barreira Aegis, adotando uma postura defensiva robusta. Esse anel não era minhas irmãs? Desculpe, eu perdi a cabeça naquela época. Suspiro, vamos recuperá-lo novamente. Sim, e traga a cabeça daquela mulher enquanto você faz isso. Conversando casualmente sobre trazer de volta uma cabeça, os dois. Ao ouvir isso do outro lado, Chizuru gritou apressadamente. Espere, vamos conversar um pouco. Barulhento. Uau! As 100 espadas voaram simultaneamente em direção a Chizuru, mas... Estrondo, estrondo. Rorro, não vai passar tão facilmente desta vez. Porque eu, editei, o Aegis, entende? Sério, é irritante. O rei da espada rosnou em tom assassino. O presente de apoio, editar. Quais eram os limites dessa habilidade? Seong Jihan SSI, o que você acha da minha habilidade de edição de classificação SSS? Vou usá-lo para vocês dois de agora em diante. Chizuru sorriu para Sang Jihan. Que tal me perdoar só desta vez em troca? Você acha que eu faria isso? Embora tenhamos começado de forma adversa, na verdade, ninguém sofreu nenhum dano, certo? Ninguém sofreu nenhum dano? Sim, você está bem. Sua sobrinha também está bem. Oh, certo. O rei da espada sofreu alguns danos nos olhos. Mas com a habilidade editar, os olhos danificados podem ser curados. Enquanto Chizuru continuava tagarelando. Com sua poderosa força de combate combinada com meu dom de apoio, nenhuma força no mundo será capaz de nos ameaçar. Embora tenhamos estado na oposição até agora, se mudarmos um pouco o nosso pensamento, podemos tornar-nos aliados insubstituíveis. Chizuru enviou um olhar sedutor para Seong Jihan enquanto falava. Seong Jihan ficou pasmo. Ela está tentando me encantar agora? A habilidade editar era certamente um talento tentador, considerando o destino que a Terra enfrentaria após o tutorial. Talvez seja melhor para a humanidade manter isso e fazer uso dele. No entanto, eu só tenho que trabalhar mais. Em vez de manter viva aquela mulher perigosa por causa do dom, era melhor trabalhar mais. Seong Jihan decidiu ser mais ativo nas atividades da Battle.net. Cunhado, livre-se dela rapidamente. Bom, eu estava esperando por isso de qualquer maneira. No momento em que a resposta de Seong Jihan terminou, as 100 espadas choveram em direção a Aegis. Baque. Embora a Aegis tenha sido reforçado,
Quando as 100 espadas do Rei da Espada atacaram ferozmente, ela rapidamente começou a rachar, sinalizando o início de sua destruição. Que pena, Rorro. No entanto, Chizuru assistiu isso sem pressa. Então, vamos torcer para não nos encontrarmos novamente. Assim como quando ela escapou do Rei da Espada anteriormente, ela pegou um colar de teletransporte. Onde você pensa que está indo? O Rei da Espada atacou a Aegis apressadamente. Mas, clarão, Chizuru escapou antes que o Aegis reforçado pudesse quebrar. Simultaneamente. Estrondo. O supercomputador gigante próximo emitiu luz e começou a explodir. Estrondo, estrondo. Uma explosão bastante poderosa, como se tivesse sido amplificada pelos poderes de seu dom. Mas o alvo não eram os dois guerreiros. A prisão da espada pode derreter nesse ritmo. Foram os melhores jogadores japoneses que o Rei da Espada capturou em sua prisão de espadas como reféns. Mesmo que ela fizesse o computador explodir com seus poderes de dom, Sang Jihan e o Rei da Espada poderiam bloqueá-lo. O motivo foi eliminar os reféns, para que as forças especiais da JSDF que não puderam intervir atualmente devido aos reféns pudessem agir. Este fogo não se apagará facilmente. Eu também ajudarei. As chamas teimosas que pareciam feitas sob medida para as espadas do Rei da Espada só se extinguiram uma por uma depois que Seong Jihan interveio para ajudar também. Eu não esperava que Chizuru tentasse matar o refém. Ela provavelmente pretendia envolver as forças especiais depois que os reféns desapareceram. Então seria você contra as forças especiais. Se os reféns desaparecessem e o lado do Rei da Espada entrasse em confronto com as forças especiais japonesas, as baixas teriam sido, sem dúvida, enormes. Apesar de escolher esse método, provavelmente foi para permitir sua fuga de maneira mais tranquila. Ela realmente só se preocupa consigo mesma. Mesmo que 1 milhão de pessoas moram, enquanto ela sobreviver, ela seguirá prontamente esse caminho. Esse é o tipo de mulher que ela é. Ouvindo a Cari cerrar os dentes por trás, o Rei da Espada assentiu. Sim, Chizuru é esse tipo de mulher. Então, desta vez, devemos eliminá-la. Sobre a Coreia, terei que voltar um pouco tarde. Desculpe, Jihan, mas você terá que voltar primeiro. Até que Chizuru seja eliminado, o Rei da Espada não tem intenção de voltar para a Coreia. Ele disse isso com um tom de desculpas para Seong Jihan, mas... Não, eu também vou ajudar. Temos que desenraizar completamente esse problema. Você não precisa subir de nível agora durante este período importante? Posso descansar um pouco. Seong Jihan, que originalmente planejava permanecer no Platinum até dezembro, decidi adiar a subida de nível por enquanto e focar em eliminar Chizuru primeiro. E a seleção coreana? De qualquer forma, não chegaremos à Liga dos Campeões nesta temporada. Tudo por causa de alguém. Se tosse, isso é verdade, mas e Sea? Haeyeon está cuidando dela, não precisa se preocupar. Haeyeon é, então posso confiar nela. Conhecendo Haeyeon bem como ex-membro da seleção coreana, o Rei da Espada assentiu. Ok, por favor me ajude, vamos eliminar Chizuru desta vez. Sim. Bem então. O Rei da Espada virou seu corpo para as 4 direções cardeais após sair do porão. Então, ele olhou atentamente para o oeste. Dessa maneira. Você conhece isso muito bem? Sim. Quando olho nessa direção, minha raiva aumenta. O efeito de status, obsessão, forneceu informações em tempo real sobre a localização de Chizuru, mesmo que ela tivesse usado o teletransporte. Continuou a mostrar seus efeitos. Vamos. Com o rosto cheio de determinação, o Rei da Espada partiu primeiro. Uma semana se passou desde que a mansão de Chizuru foi destruída. Onde estão Seong Jihan e o Rei da Espada? Não sei dizer. Já que os Battletubes deles estão desativados. Não sei, da última vez houve uma foto deles em Nagoya. Mas não houve nenhum relato recentemente. Ouvi dizer que só restam 3 reféns agora. O resto foi liberado. Seria uma dor persegui-los enquanto é perseguido. Talvez porque eles se moviam muito secretamente. Havia apenas rumores infundados sobre a localização do grupo de Seong Jihan online. Nada era conhecido ao certo. As conversas só ocorriam quando as 100 espadas eram ocasionalmente testemunhadas. Ah, as 100 espadas apareceram em Osaka. O bombardeio de espadas começou e parou novamente. Então Chizuru escapuliu de novo? O GH? Ela é muito boa em escapar, haha. Ela tem teletransporte infinito? Um hotel na cidade de Hiroshima. Chizuru, que havia voltado ao seu rosto normal original, gritou inadvertidamente enquanto lia os comentários online. Esses bastardos malucos, até onde eles vão me perseguir? Sério? Sang Jihan e o Rei da Espada não têm nada melhor para fazer? Isso não está exagerando? Chizuru roeu as unhas em frustração. Isso está ficando muito perigoso. O colar de teletransporte de Chizuru foi originalmente limitado a distâncias curtas. No entanto, foi especialmente modificado para escapar do Rei da Espada, e o custo desta modificação foi substancial. Chizuru investiu inúmeras páginas akashicas e uma parte significativa de suas habilidades de edição. A oportunidade de fuga que ela ganhou com um custo tão alto foi usada uma única vez. Apesar dos recursos gastos para obter esta oportunidade de fuga, ela foi utilizada 30 vezes só na última semana.
Se eu me teletransportar daqui novamente, terei que desfazer muitos encantamentos. Os encantamentos que ela colocou em pessoas influentes no governo japonês já foram liberados em mais de 70%. Os únicos que sobraram foram o primeiro-ministro e outras figuras cruciais. Naquela época, chegou uma ligação do primeiro-ministro. Senhorita Chizuru, você está bem? O que as forças especiais estão fazendo? Por que continuam hesitando e não se mobilizando? Nós nos mobilizamos, mas o adversário está se movendo muito discretamente. É difícil perseguir. Além disso, ainda há 3 reféns nas instalações, por isso não podemos atacar de forma imprudente. 3. Você poderia simplesmente ignorar esses 3 e seguir em frente. Esses 3 são os jogadores mais importantes. Eu sou a pessoa com melhor classificação em presentes no Japão. Não apenas classificado na SS, mas o mais alto. Em vez de me favorecer tanto, por que você está deixando essas pessoas imprudentes vagarem livremente? E me desculpe. Descubra algo imediatamente. Ao contrário do habitual, Chizuru perdeu a compostura. Com inúmeras fugas nos últimos tempos, sua calma foi desaparecendo gradativamente. Com o passar do tempo e as páginas akashicas diminuíram, ela sentiu sua influência no Japão, que ela havia construído, desmoronando. Ela não conseguia permanecer tão composta como quando escapou. Nesse ritmo, terei que deixar o país. Ela acariciou seu colar de teletransporte. Não importa o que ela pensasse sobre isso, teletransportar-se pelo Japão assim não fazia sentido. Porque o Rei da Espada continuaria tenazmente a persegui-la. Tudo bem, vamos concentrar o poder e ir para a América. Ainda tenho bastante GP. Cruzar o oceano e fugir da implacável obsessão do Rei da Espada parecia ser o único caminho. Se ela voasse longe o suficiente, ele poderia não segui-la. Apesar de Chizuru ter sido levada ao seu limite, ela tentou usar o colar de teletransporte para cruzar o Pacífico. No entanto, modificá-lo para esta distância é demais, afinal, o Pacífico era vasto. Mesmo com todos os recursos que possuía, o colar não poderia ser modificado para cobrir uma distância tão grande. A limitação de distância original do colar era curta, portanto os efeitos não correspondiam aos recursos investidos. Mas eu deveria conseguir chegar a Guam pelo menos. Ela sentiu que poderia de alguma forma chegar a Guam, que era território da América. Uma vez lá, ela poderia pegar um voo para o continente. Editar. Enquanto Chizuru se decidia, ela começou a editar o colar. No entanto, no meio de sua edição, colidir. As 100 espadas atacaram de surpresa pela janela do hotel. O grupo do Rei da Espada estava gradualmente acelerando sua velocidade de perseguição. Sério. Teletransporte. Chizuru iniciou o teletransporte com urgência usando o colar editado. Respingo. No entanto, para onde ela se teletransportou não foi para Guam, mas para debaixo d'água. Eu absolutamente não posso morrer. Talvez devido à pressa na edição, ela não tenha definido um ponto de chegada adequado. Sentindo o gosto da água salgada entrando em seus lábios, Chizuru cerrou os dentes. Já cheguei até aqui. Não posso ter uma morte tão ignóbil no mar. Eu tenho que sobreviver. Lutando desesperadamente para não morrer na água, Chizuru acreditava que, se conseguisse sair daqui de alguma forma, poderia haver uma maneira de sobreviver. Help. Apesar de ter sido jogada pelas ondas, ela usou todos os itens que havia preparado em seu inventário, na esperança de que, assim que saísse da água, houvesse uma maneira de viver. Com seu máximo esforço, ela milagrosamente conseguiu chegar à terra. Ufa. Foi feito. Ela havia saído da água, então agora ela poderia sobreviver. À medida que a capacidade de edição se recuperasse, ela planejou usá-la novamente para, de alguma forma, chegar à América. Ela estava cheia de esperança. É onde você estava. No entanto, a voz mais indesejável do mundo chegou aos seus ouvidos.